E aí, pessoal? Beleza! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, eu confesso, mexe muito comigo. A primeira impressão. É mesmo. E por que te fascina tanto? É que é impressionante como a gente, em segundos, sabe se gosta ou não de alguém, né? Sei bem como é. Yeah. E é justamente essa rapidez que a gente vai desvendar hoje. A gente vai tentar entender a ciência por trás desse clique inicial, tanto pela aparência quanto pela voz. E a inteligência artificial? Você acha que ela entra nessa jogada? Com certeza. Mas antes de chegarmos lá, que tal a gente começar entendendo como essa primeira impressão se forma, né? Tipo, o que acontece no nosso cérebro nesses primeiros segundos de contato. Boa. Tem um estudo do John Freeman, um pesquisador, que mostra que a gente leva apenas 100 milésimos de segundo para ter uma ideia sobre alguém. Caramba, menos de um piscar de olhos. E o que a gente avalia nesse tempo todo? Coisas como confiabilidade, competência, se a pessoa parece dominante. É como se a gente tivesse um radar interno, sabe? Faz sentido. Tipo, na hora a gente já sente se a pessoa é confiável ou não. E como ele fez isso tudo? Mostrou fotos pra galera. Na verdade, ele usou vídeos curtinhos de pessoas com expressões neutras. E sabe o que é mais legal? Mesmo com tão pouco tempo e informação, os participantes do estudo concordavam nas avaliações. Ou seja, meio que existe um padrão universal do que a gente considera confiável ou não, né? Parece que sim. E isso provavelmente tem a ver com a nossa história evolutiva, sabe? Interessante. Como assim? Imagina nossos ancestrais, sem linguagem verbal, precisando identificar rapidinho se um estranho era amigo ou inimigo. Era questão de sobrevivência. Faz todo sentido. Se bobear, era a diferença entre continuar vivo ou virar jantar de algum bicho, né? Pois é. E esse sexto sentido que a gente herdou não se limita só à aparência. É mesmo. O que mais entra em jogo? A voz. O Pascal Bellan, outro pesquisador, descobriu que ela entrega um monte de informações sobre a pessoa. Tipo o quê? A idade, as emoções, até traços de personalidade. Ele até chama a voz de rosto auditivo, sabia? Rosto auditivo. Gostei da definição. E você acha que essa primeira impressão, essa análise ultra rápida, impacta nossas decisões na vida real? Totalmente. Em várias áreas. Sério, me dá uns exemplos. Pensa na política, por exemplo. Hum. Nos Estados Unidos, candidatos com rostos que passam a ideia de competência têm mais chances de ganhar as eleições. Caramba. Então a gente meio que julga o livro pela capa na hora de votar. Inconscientemente, sim. E não é só na política. Até os salários executivos podem ser influenciados pela aparência, sabia? Esperei. Então quer dizer que a gente não é tão racional quanto pensa. Nosso cérebro adora um atalho, né? E essa primeira impressão é um belo de um atalho. E a voz? Ela também influencia. Claro. Um tom de voz confiante pode abrir portas, enquanto uma voz insegura pode gerar desconfiança. Lembrei daquela pesquisa que a gente viu sobre os motoristas que seguiam instruções erradas do GPS só porque a voz era mais cativante. Exatamente. A gente baixa a guarda quando a voz é agradável, né? Total. Mas e a inteligência artificial? Onde ela entra nessa história? A EA está começando a ter um papel importante nesse jogo da percepção. Como assim? Cientistas já estão usando o EA para analisar a voz e identificar padrões que podem indicar doenças, tipo Covid, Parkinson, até depressão. Uau! Que incrível. É como se a IA conseguisse ouvir o que nossos ouvidos não captam, né? Exatamente. E tem mais. Conta, conta. A IA também está aprendendo a ler as emoções através da voz. Tem um programa criado por um pesquisador chamado Oliver que calcula o carisma acústico de uma pessoa. Carisma acústico. Que nome diferente. Como funciona isso? Ele analisa ritmo, melodia e pausas na fala. Tipo, ele mede o poder de persuasão da voz. Nossa. E será que a gente pode usar essa tecnologia para treinar a voz e ficar mais convincente? Sim. É como um curso de oratória turbinado. Mas e os perigos disso? A gente pode ser manipulado por vozes mais carismáticas, né? Com certeza. Por isso essa tecnologia tem que ser usada com cuidado. Imagina o poder que isso pode ter nas mãos erradas. Tipo nos deepfakes, aqueles avatares digitais que imitam pessoas reais. Se alguém criar um deepfake com uma voz super carismática, Pode influenciar as pessoas a fazerem coisas que elas normalmente não fariam, né? pois é, muita responsabilidade. Mas voltando um pouco para a primeira impressão natural, aquela que a gente forma sem a interferência da tecnologia, será que ela é moldada mais pela genética ou pelo aprendizado? Tem pesquisas com bebês que mostram que, mesmo sem entender as palavras, eles já reagem a expressões faciais e tons de voz. Sério? Eles sorriem para rostos sorridentes e se assustam com vozes ameaçadoras. Eles já nascem com essa capacidade de reconhecer emoções. Então a gente já nasce com esse radar. Parece que sim. É como se a gente já viesse ao mundo programado para interpretar as pessoas. E ao longo da vida a gente vai aprendendo a refinar esse radar, né? Isso. A gente aprende a interpretar os detalhes da linguagem corporal, do tom de voz, das expressões.
E a cultura também influencia, né? O que é considerado confiável num país pode ser visto com desconfiança em outro. Verdade. Imagina, em algumas culturas, olhar nos olhos é sinal de respeito, em outras é falta de educação. É um campo minado essa primeira impressão. Tantas variáveis. Mas e aí? O que a ciência diz sobre a precisão dessa primeira impressão? A gente realmente consegue ler as pessoas em segundos? Essa é a grande questão. A primeira impressão pode ser um guia inicial, mas a gente tem que lembrar que ela se baseia em generalizações, em estereótipos. Tipo, a gente usa um atalho mental para economizar energia, mas esse atalho pode nos levar para o caminho errado, né? Exato. A gente corre o risco de rotular as pessoas injustamente. É, faz sentido. Então a gente precisa estar atento para não julgar o livro pela capa, né? Com certeza. É importante questionar nossas primeiras impressões, buscar mais informações antes de formar uma opinião definitiva. É como dar o benefício da dúvida, né? Não se deixar levar pela aparência ou por um único gesto. Exatamente. A gente tem que lembrar que as pessoas são complexas. Uma única interação não define quem elas são. E a inteligência artificial? Como ela está mudando o jogo da primeira impressão? A gente já viu que ela pode ser usada para diagnosticar doenças, analisar emoções. Mas até onde essa tecnologia pode ir? A IA está avançando rápido nessa área. Já existem algoritmos que analisam microexpressões faciais, aquelas que a gente nem percebe, para detectar mentiras e até prever comportamentos. Caramba, parece coisa de ficção científica. Parece, né? Mas é a realidade. E essa tecnologia levanta questões éticas importantes. Como garantir que a IA seja usada de forma responsável para ajudar as pessoas e não para discriminar ou manipular? É uma preocupação válida. Imagina um algoritmo que decide quem vai ser contratado para um emprego baseado em características físicas ou em expressões faciais. Seria um retrocesso. Com certeza. A gente precisa debater os limites éticos da IA, garantir que essa tecnologia seja usada para promover justiça e igualdade. E nesse cenário tecnológico, onde a IA está cada vez mais presente, como a gente pode desenvolver uma inteligência social mais apurada para ir além da superficialidade da primeira impressão? Acho que a chave é cultivar a empatia e a curiosidade genuína pelas pessoas. Tentar entender suas histórias, suas motivações, seus pontos de vista. Sair do piloto automático e realmente se conectar com o outro. Ou seja, se esforçar para ler o livro da vida da pessoa, né? Exatamente. Cada página conta uma história única. E essa leitura tenta nos permitir ir além da capa, né? Descobrir a riqueza que existe em cada pessoa. Com certeza. E aí, o que você acha? Você acha que a gente pode mudar a primeira impressão que causamos nos outros? Ou essa é uma marca registrada que carregamos para sempre? Acho que a gente está sempre em transformação, né? Nossas experiências, nossos aprendizados, nossas escolhas, tudo isso molda quem a gente é. A cada dia. Então, é possível reescrever a nossa história e a primeira impressão que a gente deixa nos outros. Sim, acredito que sim. Mas é um processo que exige autoconhecimento, trabalho interno e uma dose de coragem para se mostrar ao mundo de forma autêntica. E aí, o que você acha? Vale a pena investir nesse rebranding pessoal para causar uma primeira impressão mais positiva? Acho que a autenticidade é a chave. Ah. Quando a gente está em paz com quem a gente transmite uma energia mais leve, mais receptiva. E isso abre portas para conexões mais genuínas. Concordo. E essa busca pela autenticidade é um processo contínuo, né? A gente nunca chega no ponto final, mas a cada passo que a gente dá nessa direção, a gente fica mais confiante, mais seguro de quem a gente é. E essa segurança interior é o que faz a diferença na hora de causar uma boa primeira impressão. A gente atrai o que a gente emana, né? Verdade. E por falar em atrair coisas boas, que tal a gente fazer uma pausa para um cafezinho e voltar daqui a pouco para a segunda parte do nosso mergulho na primeira impressão? Bora, tô curiosa para saber o que mais vamos descobrir sobre esse tema. E aí voltamos, prontos para continuar o nosso mergulho na primeira impressão. Prontos. Antes do cafezinho, a gente estava falando sobre a possibilidade de mudar a primeira impressão que a gente causa. Lembra? Sim, lembro. A gente ficou de pensar se a gente tá preso àquela imagem inicial ou se dá para reescrever essa narrativa. É, tipo, a gente muda tanto ao longo da vida, né? Será que essa primeira impressão acompanha essas mudanças? Acho que para responder essa pergunta, a gente precisa separar duas coisas. A nossa essência e a forma como a gente se apresenta para o mundo. Interessante, explica melhor isso. A essência, aquilo que nos torna únicos, é como uma marca registrada, sabe? É a base da nossa personalidade, os nossos valores mais profundos. Tipo, o nosso DNA comportamental. A nossa identidade, desde que a gente nasce. Isso. Essa essência é difícil de mudar, é a nossa assinatura. Mas a forma como a gente se apresenta, a embalagem que a gente mostra para o mundo, essa sim, a gente pode lapidar com o tempo. Então quer dizer que dá para dar um upgrade na nossa imagem. Tipo, remodelar a capa do livro para causar uma primeira impressão diferente. Exatamente. A roupa que a gente usa, a postura, o tom de voz, a linguagem corporal, tudo isso contribui para a primeira impressão. Mas é importante
que essa mudança seja genuína, que venha de dentro para fora. Fica parecendo que a gente está usando uma máscara, né? E as pessoas percebem isso. Com certeza. Não adianta tentar ser quem a gente não é, porque a máscara cai cedo ou tarde. E como a gente faz para mostrar essa autenticidade, essa verdade interior? É uma jornada de autoconhecimento, de mergulho no nosso interior. É a gente se perguntar quem eu sou, o que eu quero, quais são meus valores. E a partir dessas respostas, a gente começa a construir uma imagem mais autêntica, né? Exato. A gente começa a se vestir de acordo com nossa personalidade, a se expressar com mais liberdade, a buscar coisas que nos realizam. E aos poucos, essa autenticidade vai transparecendo em tudo que a gente faz. E aí a primeira impressão se torna só um detalhe, né? Porque o que realmente importa é a conexão que a gente cria com as pessoas. Com certeza, uma conexão autêntica, verdadeira. E falando em conexão, você acha que as redes sociais podem ajudar a gente a mostrar essa autenticidade? Podem, mas é preciso usar com sabedoria, né? A gente pode usar as redes para compartilhar momentos reais da nossa vida, falar sobre o que a gente gosta, o que a gente pensa, mas é importante não cair na armadilha da vida perfeita. Ah, é verdade. Aquelas fotos perfeitas, viagens incríveis, corpos esculturais, ninguém aguenta mais isso. Pois é, as pessoas querem ver a gente de verdade, com suas alegrias e tristezas, suas conquistas e desafios. Mostrar a vida como ela é, sem filtro, sem fingimento, né? Exatamente, é isso que cria a conexão de verdade. Então a dica é ser autêntico sem forçar a barra. Tipo, usar as redes para se conectar com gente que curte as mesmas coisas que a gente, mostrar nosso lado criativo, nosso senso de humor. Isso. E lembrar que a internet é um espaço público, né? Então, cuidado com o que possa. A primeira impressão digital também é importante. Com certeza. Tudo que a gente coloca online contribui para construir a nossa imagem. Mas, voltando para a primeira impressão offline, a gente viu que ela pode ser moldada por estereótipos e preconceitos. Como a gente lida com isso? Acho que o primeiro passo é reconhecer que todo mundo tem vieses inconscientes. É como um programa mental que a gente tem, que influencia a forma como a gente vê o mundo. E como a gente faz para desinstalar esse programa? Acho que o antídoto para o preconceito é se abrir para o novo, para o diferente, questionar nossas crenças, nossos valores, buscar contato com pessoas de diferentes culturas, classes sociais, religiões. Ler livros, assistir filmes, ouvir músicas que nos tirem da zona de conforto. Exatamente. É como expandir os horizontes da nossa mente, né? Criar novas conexões. E isso nos torna mais tolerantes, mais compreensivos, mais empáticos, né? Com certeza. A gente começa a formar impressões mais justas, mais livres de preconceitos. E a nossa vida fica mais rica, mais interessante. Mas, me fala, como a gente coloca isso em prática na hora de formar uma primeira impressão? Como a gente vai além da superficialidade e se conecta com a essência da pessoa? Acho que a chave é a escutativa. Prestar atenção de verdade no que o outro está dizendo, sem interromper, sem julgar, observar a linguagem corporal, o tom de voz, as expressões. É como se a gente estivesse lendo o livro da vida da pessoa, né? Cada página conta uma história. Exatamente. E essa leitura atenta nos permite ir além da capa e descobrir a beleza que existe em cada pessoa. Afinal, a primeira impressão é só o começo. O que importa é a gente estar aberto para conhecer o outro de verdade, né? Mergulhar na história dele. Com certeza. E por falar em mergulho, que tal a gente fazer uma pausa para respirar fundo e já voltamos para a última parte. Nessa última parte, a gente vai explorar o impacto da inteligência artificial nesse universo da primeira impressão. Bora lá. Tô curiosa para entender como a IA tá mudando a forma como a gente se conecta. Chegamos na parte final do nosso mergulho e agora a gente vai explorar um território que eu acho fascinante. A inteligência artificial e o impacto dela na primeira impressão. A gente já viu como a IA está mudando tudo, né? É verdade. Nas outras partes, a gente falou de como a IA pode analisar emoções, detectar mentiras, até prever comportamentos. Mas como será que ela está moldando a imagem que a gente projeta? Tanto online quanto offline. Boa pergunta. Por onde a gente começa? Acho que a gente pode pensar em 2 níveis. O primeiro é a nossa impressão digital. Aquela que a gente constrói nas redes sociais, nos apps de relacionamento, em toda a nossa vida online, na verdade. Certo, a gente já está acostumado com filtros que embelezam fotos, textos super persuasivos, vídeos que mostram a gente como se fosse um avatar perfeito. É isso aí. E essa busca pela perfeição online pode ser perigosa. Aí a gente acaba criando uma imagem que não é real, né? E aí, quando a gente se compara com esses avatares perfeitos... A gente se sente inadequado, inferior. Total. Sem contar que essa busca pela perfeição virtual pode nos afastar de quem a gente realmente é. É como se a gente escondesse as nossas vulnerabilidades, as nossas imperfeições, e aí a gente perde a chance de se conectar de verdade com as pessoas. Em vez de aproximar,
a tecnologia acaba distanciando. Exatamente. Por isso é tão importante usar a tecnologia com consciência, com responsabilidade, mostrar o nosso lado autêntico, sem medo de ser vulnerável, de ser imperfeito. Afinal, são as nossas imperfeições que nos tornam únicos. Concordo. E qual seria o segundo nível de impacto da IA na primeira impressão? É a forma como a gente interage com a IA no dia a dia. A gente se comunica cada vez mais com assistentes virtuais, chatbots, sistemas de reconhecimento facial. E a primeira impressão que a gente causa nesses sistemas pode influenciar a forma como eles nos tratam. Sério. Então, se eu for grosseiro com a Alexa, ela vai me responder mal. Não necessariamente. Mas a IA está sendo treinada para reconhecer padrões de comportamento, de linguagem, de emoção. Então, se você for agressivo, impaciente, desrespeitoso, o sistema pode registrar isso e te tratar de forma diferente no futuro. É como se a gente estivesse construindo um karma digital. Exato. Por isso é importante lembrar que, mesmo interagindo com máquinas, a gente precisa ter educação, respeito, empatia. Afinal, a IA é um reflexo da nossa sociedade, né? Se a gente quer que a IA nos trate bem, a gente tratar dela bem também. Com certeza. E como a gente garante que a IA seja usada de forma ética, responsável, de um jeito que promova conexões reais entre as pessoas. Acho que a chave é a educação, a conscientização. A gente precisa debater os impactos da IA na sociedade, os riscos e as oportunidades, e preparar as novas gerações para lidar com essa tecnologia de forma crítica e responsável. E como a gente faz para trazer esse debate para a nossa vida, para o nosso dia a dia? A gente pode começar questionando nossos próprios hábitos, né? Como a gente usa a tecnologia. A gente está usando as redes sociais de forma consciente, a gente se informa sobre os algoritmos que influenciam a gente está ensinando as crianças a lidar com a IA de forma crítica. Verdade. São perguntas que a gente precisa se fazer. E nós, como comunicadores, a gente tem um papel importante em tudo isso, né? Com certeza, a gente precisa usar a nossa voz para falar sobre isso, para trazer essas questões para debate, mostrar que a IA não é um monstro, mas uma ferramenta poderosa que precisa ser usada com sabedoria e responsabilidade. E falando em usar a voz, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na primeira impressão. Que tal a gente relembrar o que a gente aprendeu nessa jornada? Bora. A primeira lição aqui, a primeira impressão é um processo complexo, com vários fatores influenciando desde a aparência até a cultura e os nossos próprios preconceitos. E a segunda lição? Que a primeira impressão pode ser modificada. Mas essa mudança precisa ser verdadeira, precisa vir de dentro. A autenticidade é fundamental. E a terceira? Que a IA está transformando a forma como a gente se apresenta para o mundo. E a gente precisa usar essa tecnologia com consciência, com responsabilidade, para que ela seja uma ferramenta de conexão e de construção de um futuro mais justo. Concordo. E fica o convite para quem nos acompanhou nesse mergulho. Reflitam sobre a primeira impressão que vocês causam nos outros. E principalmente sobre a primeira impressão que vocês têm de si mesmos. Busquem a autenticidade, a empatia, a conexão genuína e usem a tecnologia como aliada nesse processo. Lembrando que a primeira impressão é só o começo da história. O que realmente importa é o que a gente faz com ela. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado desse mergulho na primeira impressão. A gente se encontra no próximo episódio do The Deep Dive com mais um tempo a gente desvendar juntos. Até lá.